Olá, alunos e amigos! Vou mostrar como criar um formulário de pesquisa usando controles de formulário. Usaremos algumas funções, como a função índice, a função C e a função pagamento, para realizar essa tarefa. Estamos diante de duas planilhas, consulta preços, onde será criado o formulário de pesquisa, base de dados, que é a planilha com os dados a ser pesquisados. Nessa planilha, nós temos aqui alguns modelos de veículos, seus fabricantes, o custo de preço de fábrica e o custo de venda em 4 cidades, quantidade de estoque da veículo. Para nos ajudar nessa tarefa, vamos nomear os intervalos para facilitar. Então, vou selecionar aqui o intervalo dos modelos e vou dar um nome para esse intervalo. Podemos dar o nome através da guia fórmula, grupo nomes definido, definir nome. Vou dar o nome aqui para esse intervalo selecionado, modelos. Confirmei. Posso verificar aqui na barra de endereço que o nome desse intervalo é modelo. Vou selecionar a coluna custo, vou dar um nome para esse intervalo. Nesse momento eu vou fazer diferente. Eu vou clicar aqui na barra de endereço, que é outra maneira para se nomear intervalo. Vou escrever custo e vou confirmar apertando a tecla Enter. Vou selecionar agora as 4 colunas das cidades e vou dar um nome também para essas 4 colunas. Eu vou chamar de cidades. Firmei, apertando Enter. O estoque, também vou selecionar toda essa coluna e vou dar o nome de estoque. Isso vai facilitar o nosso trabalho, tanto no momento do uso da função índice, como também os controles de formulários. Agora eu vou para a planilha consulta de preço. Vou começar aqui a trabalhar o aspecto do meu formulário. Na célula A5 eu vou escrever posição do modelo. O que seria a posição do modelo? Toda vez que eu escolho um modelo de veículo, na minha caixa de combinação, que nós vamos inserir, ele me solta o número. Então, vai ficar guardado na célula B5. Embaixo, posição da cidade. Logo vocês vão entender melhor esses dois nomes aqui. Aqui na coluna C5, vou começar a escrever as palavras que vai compor esse meu formulário. Serão os títulos dos campos. Digitados, ó. Vou abrir coluna dando duplo clique. Vou alinhar à direita, para que fique desse jeito aqui. Aumentar um pouquinho, a gente vê melhor. Então, bora lá. Feito essa parte, agora nós vamos trabalhar com os controles de formulário. Na guia desenvolvedor, eu tenho um grupo controles. Primeira opção, inserir. Vou trabalhar com a caixa de combinação, que é esse segundo controle aqui. Selecionei, eu desenho a minha caixa de combinação. Pode ser do tamanho que eu quero. Quando eu clico fora, o controle não tem nada. O que nós vamos fazer agora? Configurar. Botão direito em cima. Formatar controle. Aqui me pede o intervalo com as opções do modelo. Como eu selecionei a coluna modelos, dei o nome para esse intervalo de modelos, basta eu clicar aqui, ó, modelos. Cada vez que eu escolho um modelo de veículo, essa caixa de combinação, se eu escolher o primeiro veículo, ele vai me soltar o número 1. Se eu escolher um segundo, ele me solta o 2. Se eu escolher o 10º, ele vai me soltar 10. E onde que eu vou guardar? Eu preciso vincular uma célula. É nesse momento que eu vou escolher aqui, ó, 5. Lista suspensa, 8. Isso quer dizer que toda vez que eu clicar na minha caixa de combinação, já vai aparecer 8 opções. Vou clicar em sombreamento 3D para dar um aspecto um pouco melhor. Confirmei no OK, ó, cliquei fora, agora sim eu tenho os modelos inseridos. Vou clicar no primeiro, por exemplo, ó, ele me solta o número 1. Vou escolher um outro aqui, ó. 22, quer dizer o quê? Que naquela minha seleção da coluna, esse Uno Vivesse, ele está na linha 22. Com isso, eu consigo achar, por exemplo, a quantidade de estoque desse modelo aí. Vou usar nesse momento a função índice e vamos preencher os parâmetros. O primeiro parâmetro, a matriz. O meu intervalo, estoque. E eu dei o nome de estoque. Então, eu começo a digitar estoque.
já aparece, dou um tap, ele carregou para mim. De vírgula, confirmei esse primeiro parâmetro. O segundo é o número da linha. Onde está o número da linha? Aqui, em B5. Então, toda vez que eu escolho um modelo, aparece a linha, ele vai me trazer o valor do estoque. Está na linha, lá na base de dados. Fechei, confirmei, está aí, ó, 12. Centralizar. Vou experimentar trocando os modelos. Ó. Por exemplo, vou clicar no primeiro modelo, ó, me trouxe a quantidade. E assim ele vai trazer. Agora eu preciso pegar o valor do custo, dando a função índice. Lembrando que ela tem acento, preciso digitar o acento. Matriz que me traz o custo, chamei de custo. Esse intervalo ó, já apareceu, dou um tab, ponto e vírgula. O número da linha está aqui, ó. No B5, toda vez que eu escolho o modelo, ele mostra o número da linha. Confirmar o valor aqui, ele é um pouco grande, então eu tenho que abrir. Duplo clique entre o D e o E, já apareceu. Agora eu preciso saber o preço da venda. Quando eu vou lá na minha base de dados, eu tenho 4 cidades. O custo de venda tem preços diferentes conforme a cidade. Como que eu vou resolver isso aqui? Usando alguns controles. No caso, o primeiro controle que eu vou colocar aqui é um controle que simplesmente vai agrupar as minhas opções. Na guia desenvolvedor, inserir, vou pegar esse controle aqui chamado caixa de grupo. O que que ele faz? Só agrupa. Então, cliquei aqui, vou desenhar, ó. Aproveitando que já está selecionado, vou escrever cidades e clico fora para confirmar. Aqui eu vou colocar as opções para que eu possa descobrir o preço da venda. O controle que eu vou usar aqui é o botão de opção. Então, ó, inserir este último controle. Cliquei, vou desenhar aqui, clique e arrasto. E a primeira cidade que eu vou colocar, São Paulo, é a cidade que está na primeira coluna. Coloquei São Paulo. E aí eu clico fora para confirmar. Clique em qualquer lugar, cliquei, tá aí. E assim eu vou pegando os outros controles de opção. Próxima cidade, Curitiba. Goiânia. E por último, Natal. Posso organizar melhor, clico no botão direito, já selecionou as setas do teclado para facilitar essa organização e deixar alinhado. Organizado todas as cidades. Para eu poder responder o preço, tem que saber qual é a cidade. Preciso agora configurar esses controles. Então, botão direito em cima do controle, formatar controle. Nessa janela aqui, ó, qual é o vínculo? Ou seja, toda vez que eu clicar em uma dessas opções, ele me solta o número, conforme a ordem que eu coloquei. Se eu coloquei São Paulo para o primeiro, ele me solta 1. Se eu coloquei Curitiba para o segundo, eu vou guardar esse número. Vou escolher aqui B6, que é a posição da cidade. Vou clicar no sombreamento 3D para dar uma aparência um pouco melhor. Os controles eu consigo definir qual é a cidade. Quando eu clico em Curitiba, ele vai me soltar o número 2, Goiânia 3, Natal 4. Vou mudar aqui também, configurar back, deixar todos como. Noto que eu já configurei o vínculo da célula no primeiro, ele já passa para os demais. Isso eu consigo saber preço de venda. Vou usar a equação índice igual índice para preencher os parâmetros. Preço da venda, selecionei 4 colunas e chamei de cidades. Ponto e vírgula. O número da linha está aqui no B5, ponto e vírgula. O número da coluna, B6. Então, tomei, está aí. Se eu trocar cidade, o valor da venda muda. Se eu trocar de modelo, também muda tanto o estoque quanto o valor do custo e o preço da venda. Nós vamos agora criar um controle e podemos aumentar ou diminuir as prestações. Nesse contexto,
o cliente quer saber quanto que ele pagaria se fizessem 12 vezes, se fizessem até 60 vezes. Então, nós vamos criar um controle que podemos aumentar ou diminuir o preço das prestações. Clicar aqui em inserir, vou usar esse quarto controle, que é o botão de rotação. Cliquei, vou desenhar bem aqui em cima, soltei, tá aí, ó. Toda vez que eu clicar aqui, ele vai aumentar e diminuir a quantidade de prestações. Formatar controle, ele vai começar com 0, o mínimo é 0, que a pessoa possa pagar à vista, então não vai ter nenhuma prestação, e o valor máximo 60. O incremento vai ser em 1 em 1, e a célula que vai receber o número de prestações é a D13. Vou dar um OK. Então, o número de prestações está aí, certo? Para calcular o número de juros, o que ele tem que consultar, a partir das 12 parcelas, ele pode comprar o veículo até 12 vezes sem juros, e a partir daí, da 13ª parcela, passa a ter uma certa quantidade de juros, conforme a quantidade de prestação. Nós vamos usar uma função C, que vai retornar essa quantidade de juros conforme a quantidade de parcela. A função que nós vamos usar é essa função C. O primeiro parâmetro, verificar a quantidade de parcela. A quantidade de parcela é menor ou igual a 12, o valor do juro é 0. Como tem outras possibilidades, precisar de outras funções C. Eu vou verificar agora se o valor de prestações é menor que 36. Se for menor que 36, será aplicado 1,5%. Isso quer dizer que da 13ª parcela até a 35, vou aplicar 1,5%. E o número de parcelas for menor de 48, ou seja, de 36 a 47, 1,9%, e as demais 2,3%. Vou gerar aqui nenhum juros, ó, 15% de juros. Para ficar com o formato de porcentagem, vou clicar aqui no porcento. Tá aí. O que aconteceu? Ele arredondou. Tenho que ter esse cuidado no Excel. Sempre que você trabalhar com preço, altura, peso, sempre deixe em 2 casas decimais. Vou aumentar as casas decimais. Ó. Uma casa só já ficou interessante aí. Então, nós vamos calcular agora é o valor da mensalidade. Qual será o valor dessa prestação? Aqui nós vamos usar a função 6 junto com a função pagamento. O que quer dizer essa função? Se D13 for igual a 0, o valor do veículo, o valor da venda, será o valor de D11, o próprio valor que está lá, sem juros. Mas eu tenho outras possibilidades. Então, se D13 é menor ou igual a 12, eu vou pagar esse valor à vista. Então, eu faço o valor do preço da venda dividido pela quantidade de parcelas que está em D13. Isso quer dizer que eu vou pagar o valor à vista parcelado. Caso contrário, passe de 12 parcelas, eu vou chamar aqui ó, a função pagamento. A função pagamento ele vai calcular os juros para mim conforme a idade de prestações. Então aqui o D15 seria a taxa de juro, que eu coloco o primeiro. D13 é a quantidade de prestações e D11 é o valor que eu possa calcular a quantidade da parcela. Por que está negativo? Que apareçam as parcelas do valor positivo. Está no formato moeda, vou colocar, ó, como é 0 prestações, 0 juros, mensalidade total ao preço da venda. Se eu trocar, ó, cidade, troca o valor do veículo também. Colocando algumas parcelas, vou aumentar aqui, ó, ele vai sem juros, ó, dividindo para mim até 12 vezes. Quando eu clicar na 13ª parcela, já começa a entrar os juros. Então, para melhorar isso aqui, vou selecionar a coluna A, coluna B, botão direito, ocultar. Então, vou colocar uma cor de fundo. Vou selecionar aqui, ó, toda a planilha, clicar aqui em cores, colocar esse cinza aqui. E aí, está pronto a nossa pesquisa. Se você gostou, dá um like e já compartilha.